Oi, gente. Para quem não sabe, Donatello nasceu dia 24 de novembro, 5 para as 8 da noite, parto cesárea. E segunda-feira agora ele completou 2 semanas. Então eu decidi gravar um vídeo falando um pouco sobre o parto e tal. E vão ser 2 vídeos. Esse, respondendo umas perguntinhas que me fizeram tanto no meu Face como em um grupo de mamães que eu participo. E o outro vídeo sobre o relato do parto mesmo. Achei melhor fazer esse primeiro porque eu gostei das perguntas e tal, achei interessante. Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta da Daniela. Amamentação. Como foi o início e como está sendo agora? Certo. Sobre a amamentação, durante a gestação, uma colega minha, a Otávia, ela me indicou um link sobre um projeto de palestras para mamães e tal, as palestras sempre ao vivo. Você podia fazer perguntas e tal. Eu corria. Não lembro quanto tempo ela aconteceu, não. Se foi uma semana ou se foram 2 semanas, não lembro. Mas tinha um horário certo para as palestras. Você entrava no link, assistia, fazia perguntas, muito interessante. E eu assisti uma sobre amamentação. Eu nunca amamentei, claro. Então lá eu tive mais ou menos uma noçãozinha básica, assim. Então foi bem tranquilo no começo para ele pegar o peito. Assim que ele nasceu já e foi pro quarto, ele já começou a mamar. Eu já tinha o colostro, a pediatra foi na sala de cirurgia para perguntar se eu ia amamentar, examinou meu peito, e meu médico mesmo já tinha, né, examinado antes, a gente já tinha conversado sobre isso. Então foi muito tranquilo no início, e agora tá sendo muito de boa também, Donatello mama muito, eu tenho bastante leite, tá sendo bem tranquilo. Juliana, foi fácil dele pegar no peito, pois não tenho muito bico e tenho medo de não conseguir. Sobre essa questão do bico, eu realmente não sei te dizer, não sei te responder, porque eu tive sim bico desde a gestação, já foi quando eu fui se preparando para o neném. Foi muito fácil de pegar, não tive nenhuma dificuldade mesmo, ele pegou assim de primeira e foi. Ah, então eu acho que deve conversar isso com o seu médico, ele deve tentar arrumar um jeito de preparar, acho que tem pomadas para isso, ou então uns biquinhos de silicone que dizem que ajuda, e eu realmente não sei te responder. Então é isso. Ele tá aqui do lado dormindo, meio que querendo acordar. A Raíssa perguntou: quero saber de tudo. Dores da cesárea, sangramento, absorvente indicado, como fica a aparência da barriga, se o leite realmente demora no caso da cesárea, o que você já está conseguindo fazer sozinho. Tá, vamos por partes. Dores da cesárea. Eu realmente não vou te dizer, eu realmente não senti. Não vou te dizer que eu senti dores, porque eu não senti dores da cesárea em si. É óbvio que aonde eles fizeram o corte fica dolorido. O corte, para explicar onde foi, pelo menos o meu, como se fosse a linha dos pelinhos, uns 3 dedos para baixo, uma linha mais ou menos assim, foi realmente minúscula. E não tem ponto por fora, é tipo uma colagem, a grosso modo dá para dizer que é uma colagem. Mas as dores que eu senti foi porque eu desobedeci as enfermeiras, que disseram para que eu andasse, para não dar acúmulo de gases. Eu não andei, então eu morri de dor no dia seguinte, porque fica aquele monte de bolha dentro de você e tá tudo sensível, né? Foi só isso. Se eu tivesse obedecido às enfermeiras, eu não teria sentido nada. Então, andem. Andem bastante depois que o efeito da anestesia passar. Vai ajudar bastante. Absorvente indicado. Eu usei lá no hospital, assim que eu saí da sala de cirurgia, eles puseram uma espécie de um pano grande, assim, por trás, meio que uma fralda, simulando, mas não é uma fralda. E um pedaço de pano, assim, simulando absorvente, bem grosso. E não dava pra fechar ainda, porque eu tava com a sonda, eu nem sabia que eu tava com a sonda, eu não senti nada. Mas tava com uma sonda. Sangrou bastante. Aí depois que eu levantei e tomei banho, eu comecei a usar o absorvente noturno. Usei o noturno por uma semana. Depois comecei a usar absorvente normal. E eu fiquei um dia e meio sem sangramento nenhum. Mas eu voltei na revisão da cesárea agora, quarta-feira. Foram 15 dias depois do dia que eu tive alta.
E o médico falou que pode ficar até 40 dias com esse sangramento, que é tudo, o útero voltando normal, né? Então tudo que vai saindo. Então, absorvente eu aconselho usar normal, não precisa comprar esses pós-parto não, inclusive são gigantes e muito incômodos. E é bem cômodo. Como fica a aparência da barriga? Então, enquanto eu estava ainda na mesa cirurgia, o Lucas falou, depois que tiraram da tela, né? O Lucas pegou e falou, amor, sua barriga sumiu. Pensei, tá falando porque Dona Tela saiu, deve dar uma diminuída, né? Na hora que eu fui pro quarto, que aí eu fui tentar levantar um pouquinho assim a camisola que eu tava, aquela camisola com a bunda de fora, fui levantar um pouquinho e tava assim, tipo, reta a minha barriga. No dia seguinte mesmo que eu fui ter certeza de como que tava a aparência dela, que eu fiz o parto, foi de noite, né? Então no dia seguinte, de manhã, quando eu fui levantar para tomar banho, eu vi como minha barriga estava. Ela realmente estava reta, mas só que como uma barriga fica muito grande durante a gestação, o músculo meio que abre não, ele abre, né? Ele fica bem relaxado. Então você imagina aquele tempo todo, o músculo todo aberto, relaxado, sem contrair. Então o músculo não começa a trabalhar assim de cara na primeira, tipo, ele saiu ele volta. Não, a barriga estava reta, só que como o músculo ainda não estava durinho, né? Na hora que eu levantava, vinha uma barriguinha assim minúscula, muito, muito pequena. Mas só isso. E eu percebi também que a barriga ficou mais morena, um pouco mais escura, e no lugar do umbigo, aquela rodinha dele ficou branca, bem branca. Não tá mais nada assim. Com uma semana já tava com 7 dias, 8 dias. Minha barriga já tava normal. É claro, o músculo não tá trabalhando. Tem tipo uma mini pochetinha assim, muito minúscula, mas a barriga tá normal. E aquela coloração mais escura da barriga inteira sumiu. O umbigo tá na cor normal também, já tá direitinho no lugar dele. Depois eu posto uma foto, vou tirar uma foto e coloco na internet pra vocês verem, se quiser. Mas o que? Se o leite realmente demora, no caso da cesárea. Então, desde o terceiro mês, quando eu apertava meu seio, já saía colostro, né? Então, desde muito antes, muito cedo, já tinha, vou dizer, líquido, né? No meu seio. Então, comigo não demorou, não. Mas acho que vai de pessoa para pessoa, né? Do que eu tô conseguindo fazer sozinha. Até o 7º dia aqui em casa, a minha mãe e a minha sogra vinham todos os dias para ajudar e tal. A partir do 8º dia, eu pedi para que pelo menos aquele dia elas não viessem, para ver o que eu já conseguia fazer sozinha, né? Até porque o Lucas ia voltou a trabalhar no 7º dia do Donatello. Então ele deixou para mim já pronto a comida, lanche, tudo pronto, só tinha que cuidar do Donatello. Foi muito de boa, só o banho que ele não deixava pronto para eu dar no Donatello, porque água esfriar, óbvio, né? E eu não ia pegar peso para levar a água até a banheira dele. Então só o banho ainda que o Lucas tá me ajudando a dar na hora que ele chega do trabalho. Mas o restante eu faço sozinho, eu cuido dele, eu tomo banho sozinha, tudo muito de boa. Hoje eu fui sozinha com ele pro pediatra. É muito tranquilo. Só não tô cuidando da casa ainda por conta de esforço, essas coisas assim que a gente tem que evitar, pelo menos no primeiro mês, né? E o Lucas tá sendo um paizão que tá fazendo tudo em casa, tá fazendo comida, arrumando a casa, tá ajudando demais mesmo. Próxima pergunta da Juliana. Como foram os primeiros dias assim que você chegar em casa em questão de sono do bebê, a sua alimentação e etc. Donatello é muito bonzinho, muito. De noite ele chora uma vez só. Durante o dia, quando ele dorme, a gente bota no bercinho, começa a chorar, eu vou lá, vejo o que ele quer, a gente troca a fralda, do peito pra ele. Ele é muito bonzinho, tá aqui do meu lado dormindo, aqui na cama. Minha alimentação. Na primeira semana, a gente estava meio assim, pais de primeira viagem, né? O que eu posso comer, o que eu não posso. Então o Lucas meio que pegou o que eles me davam no hospital e fez em casa. Frango, arroz, purê de batata, tomate, muito suco natural, muito, muito mesmo, maracujá, manga, vitamina, suco de laranja. Mas assim, eu já tô comendo tudo normal, tudo que eu comia antes, comendo normal. Pizza, lasanha, refrigerante, óbvio, que eu não tô tomando todo dia, né?
Mas de vez em quando eu tô tomando um pouquinho, sim, é bom evitar, claro. Mas também você não vai fazer assim, tipo, uma coisa radical. Tô comendo de tudo, biscoito, tudo. Daniele, outra Daniele. Contar do pós-parto, recuperação e como eu me senti. Então, realmente foi um incômodo a questão dos gases, que eu desobedeci, não caminhei. Assim que eu levantei da cama no dia seguinte para ir tomar banho, estava doendo bastante minha barriga por conta dos gases, e o ponto me deu muito nervoso, porque foi o que eu mais reclamei a gestação inteira, a hora que chegasse a cesárea. Porque eu nunca tomei ponto na minha vida, eu nunca me machuquei feio, nada do tipo. Então eu ficava morrendo de nervoso de ficar reta, com a coluna reta, sei lá, dar alguma coisa no ponto, mesmo as enfermeiras e médicos dizendo que não tem risco de abrir, que é uma linha muito grossa que eles usam por dentro e por fora não tem ponto nenhum, é tipo colado. Então foi bem desconfortável por conta disso, minha insegurança. E também a sonda que eles puseram, depois que a enfermeira foi tirar, acho que machucou, então eu fiquei com dificuldade de urinar. Eu tinha que me concentrar muito, ficar quieta assim, na hora que vinha, doía um pouco, saía bem pouquinho, e eu fiquei uns dias ainda, depois que eu vim pra casa, eu consegui urinar normal, só que na hora que tava quase acabando, tava uma dorzinha também. Agora está super de boa já, meu médico falou que foi reação à morfina. E também falando sobre morfina, assim que eu fui pro quarto, já que foi de noite, né, quando o pessoal, os avós foram embora e tal, ficou só eu, o Lucas e o Dom, comecei a sentir muita coceira, nariz coçava demais, a perna que não estava, a anestesia tinha passado, e a outra perna estava começando a perder o efeito da anestesia, coçava muito, e eu não conseguia me estirar para coçar, e o braço coçava, a barriga coçava, também foi efeito da morfina. Aí me deram mais soro para hidratar minha pele, e assim que eu fui pro quarto mesmo, saí da sala e me levaram pro quarto, me deu tremedeira. Fiquei um pouquinho com tremedeira, mas passou, não foi nada desconfortável a tremedeira não. Até porque eu não podia falar, então foi muito de boa. Isso também, não falem. A enfermeira fala, até tal hora amanhã você não fala. Não fale mesmo, sério, conselho, porque também provoca gases, então não fale. Deixa o pai já avisado para todo mundo que chegar e falar, ela não pode falar, então não fala com ela. Tamila, ou Tamila, você mencionou no grupo algumas vezes que que o corpo voltou em forma em pouco tempo. A minha pergunta é: a sua alimentação continua a mesma de antes, em termos de qualidade e quantidade? Como está sendo quanto a isso? Você tem alguma dica para nos dar? Então, o meu metabolismo ele é muito acelerado. Eu sempre comi muito, mesmo muito, e sempre comi de tudo. Desde fritura, hambúrguer, pizza, sou viciada em fruta, refrigerante, suco, chocolate, bolo, tudo. Eu sempre comi de tudo, tudo. Até tinha problema para ganhar peso, eu não conseguia. Eu tenho 1,70 e antes do Donatello nascer eu estava pesando 50 quilos, já abaixo do peso para minha altura. Tem que pesar pelo menos 53. E no começo da gestação eu consegui, quando a gente descobriu o Donatello, estava com 53,5. E cheguei a 60 quilos e 80 gramas, isso, na semana que o Donatello nasceu. Então, sim, eu continuei comendo durante a gestação. A única coisa que eu cortei do que eu comia antes da gestação para durante a gestação foi cebola, que me dava muito enjoo, e cheiro de shoyu também, insuportável durante a gestação. Mas passou, eu não mudei nada na minha dieta, mesmo. Só na primeira semana do Donatello que eu evitei tudo que era considerado não saudável. Mas de boa, eu tô comendo de tudo normal. Eu não sei que dica eu posso dar. Não sei. É isso. Eu vou tirar fotos também depois, vou tentar comparar como eu tava antes e como eu tô agora. Agora, Vanessa, teve alguma reação à anestesia? Tive fortes dores de cabeça e tive que voltar para o hospital. Então, da anestesia, eu já falei, eu tive um pouco de tremedeira e tive a coceira. Tremedeira e a coceira. E o efeito da morfina também causa urina, tá? Com dificuldade de urinar.
Eu acho que foi a pior parte, foi muito ruim. Eu já tive cistite, então foi bem ruim mesmo. Foi um pouquinho pior que a cistite porque doía. Quando eu tive cistite, não doeu. Acho que é uma das minhas preocupações. Tenho pavor de agulha, a ponto de passar muito mal. É verdade que não sente? Todo mundo fala que no final das contas não sentimos a anestesia. Então é o seguinte, é anestesia, porque aí todo mundo fala, mas você tem tatuagem, tem piercing e tal. Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tenho problema nenhum em tomar soro, vacina, tirar sangue, não tenho nenhum problema. Só que a anestesia é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, então é claro que a gente fica mais receoso e tal. Então, de boa, gente. Na hora que eu deitei na maca pra ir pro centro cirúrgico, o tempo todo eu não parava de falar. Tô preocupada com anestesia, vai doer, vai doer. Todo mundo que eu via na minha frente, eu perguntava, é um anestesista? Não, não sou. Sério, eu tava chata. Mas o anestesista foi muito fofo comigo. Falou pra eu relaxar, ficar calma, ele fazia carinho no rosto, passava a mão no meu nariz, fazia carinho na minha testa. Na hora que ele falou assim, ó, eu vou dizer tudo que a gente vai fazer agora, tá? Relaxa, tá? Na hora que me colocaram na posição pra tomar anestesia, tipo uma posição fetal, assim, deitada na maca, tava com a mão no Lucas, eu apertava a mão do Lucas, tava nem sentindo nada ainda. Na hora que ele falou assim, relaxa que eu vou aplicar anestesia agora, tenta não se assustar pra não dar aquele pulinho. Tá. Pra não dizer que eu não senti, foi como se tivesse pego a ponta de um alfinete e feito assim, com o dedo. Gente, sério, eu não senti nada, nada. Foi muito tranquilo. Aí comecei a sentir dormência na perna e tal, e foi tudo muito de boa. Carla, você sentiu muita dor? Me falaram que é muito tranquila. A única hora que mais incômodo é ela levantar a primeira vez. Todas que conversam me passam muita tranquilidade e falam que é super tranquilo. Tem gente que é mais sensível à dor. Espero que não seja uma dessas. O que foi mais ruim pra você? O que foi pior, né? Sobre dores, incômodo no dia a Jora já respondi, o incômodo no dia seguinte também já falei, né? Foi mais por insegurança minha e desobediência também que eu não andei, então eu tive gases. Mas se você obedecer direitinho tudo que eles falarem, é muito de boa, muito mesmo. A cinta é bom levar, porque as enfermeiras mesmo disseram, coloca a cinta e tal. Não é nem por questão da barriga encolher, não, é porque te dá mais segurança. Você tá tudo mais direitinho, os pontos, né? Então você fica com mais segurança para levantar, esticar o corpo e tal. Paloma. Eu quero saber como foi a chegada do Dom em casa e das suas dificuldades para voltar à rotina. No caso, cozinhar, arrumar a casa, arrumar as coisas, cuidar do Dom. Então, a vinda para casa foi horrível no carro, meu pai veio dirigindo, porque eu tava ainda com aquelas dores dos gases e tal, tava tomando Vital direto, ainda tá ali no Vital, parei de tomar no segundo dia em casa, mas foi muito incômodo por causa disso. Mas em casa foi de boa, sabe? No geral foi muito tranquilo. Eu não voltei ainda minha rotina normal diante da gestação, porque como eu falei, o Lucas tá fazendo isso tudo por causa do pós-parto. Só cuido do Dom mesmo. Ju, queria saber o que não podemos esquecer de levar para o hospital. Como está sendo a recuperação, a adaptação do Donatello com o mundo. Que não pode esquecer de levar. Eu fiz um vídeo da mala da maternidade. É uma revisãozinha do que eu usei e não usei. Mas assiste lá, se quiserem assistir, o link está no meu canal. Nesse vídeo também. A adaptação do Dom está sendo bem tranquila, ele é muito de boa. Não estranha muitas pessoas. Uma grande preocupação da Ju. Trouxe as mães saber se o leite demora para sair, se somos capazes e preparados para isso, porque fico com medo de na hora não sair nada. Então, isso é uma coisa que você realmente tem que ir conversando com o seu médico, ele vai te preparando durante o pré-natal para isso. Da gestação, ela praticamente não tinha seio nenhum, e quando engravidou de mim, ela me amamentou mais 2 crianças. Eu tinha um pouco mais de seio que a minha mãe, cresceu bem mais, e tá sobrando leite. Estou aumentando o dom e tá sobrando. A gente vai começar a doar leite. A Nina. Eu quero saber sobre a sensação de estar grávida, do processo de quando a barriga foi ganhando forma e de como você se sentia quando via as novas mudanças ocorrerem. A sensação é maravilhosa, não é parecida com nada que já tenha acontecido na minha vida. É realmente perfeito.
Muito bom. É claro que é bem chato, né? Muitas vezes, por conta de enjoo, as dores nas costas e tal. Mas, no geral, é um momento único na vida. Depois eu vou até fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre como descobrimos que estava esperando Donatello e tal. E sobre a barriga crescer, eu lembro que a gente descobriu, eu estava com 9 semanas, e eu já achava que eu tinha barriguinha já, eu tirava foto, até no meu Face tinha as fotos. Mas minha barriga só começou de fato a aparecer quando eu estava com 25 semanas. Ou melhor, começou a ficar aquele formato feijoada de domingo para maior. Ludmilla, fala sobre a alimentação também. Como tem sido essa experiência para você? Já falei um pouco sobre a alimentação. A Donatella acordou. Tem sido uma experiência maravilhosa amamentar. É realmente muito bom saber que você produz alimento que seu filho vai comer, sabe? Eu espero amamentar ele até uns 2 anos e pouco, assim como foi comigo, mamei até 2 anos e meio. É maravilhoso, sabe? É um momento único seu, do seu filho. Recomendo vocês a aproveitarem bastante sozinhos mesmo. Tem visita em casa, enfim. Vai para um cantinho, sabe? Para amamentar. Curte o momento só seu e do seu filho. Bem, eu acho que é isso. Quem tiver mais pergunta, pode fazer que eu tento responder depois. E eu vou gravar agora o vídeo com Donatello de como foi o parto direitinho, né, filho? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, só comentar. Tchau, tchau.